Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Então, meus amigos, se a gente for observar, a gente lembra daquela cena, Maria de Nazaré, grávida, vai se encontrar com a prima, com Isabel, também grávida. Maria de Nazaré, grávida de Jesus, e Isabel, grávida de João Batista. 6 meses de diferença apenas. João Batista um pouquinho mais velho. Jesus precisou de uma família para vir no mundo. O governador da terra veio numa família, e não só no núcleo familiar, ali Maria, José e os irmãos, primos, tios. João o Batista era o primo de Jesus e tinha um trabalho de vir à frente, preparar os caminhos, como ele diz, né? Deus confiou o Filho amado ao ventre de Maria, de Nazaré. E aí a gente fica pensando, né? Que afinidade fluídica é essa que deveria ter entre Jesus e Maria para eles passarem 9 meses juntinhos, né? Voltou, que bom, ótimo, porque eu preparei com bem carinho aqui para vocês, já vai ilustrando, né? Pronto, aqui mesmo, eu tinha esquecido de falar aqui no livro Joana de Anjos, né? Ela traz para a gente o seguinte: o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois esta constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Então, começa ali na família, é o laboratório. Né? É onde a gente se sente bem à vontade demais até às vezes, né? Para não dar atenção, para não olhar nos olhos, para não perguntar como é que foi o dia. O Haroldo Dutra Dias, o palestrante espírita, né? Ele diz que a gente deveria tratar os familiares como tratamos as visitas. Como é que a gente trata a visita? A gente o tempo todo oferece um cafezinho, um bolo, o melhor quarto para dormir. Não é assim que a gente faz? A gente recebe muito bem, né? Nós brasileiros. Então, a gente deveria fazer o mesmo com os parentes da gente. Perguntar o tempo todo, né? Se quer uma cadeirinha mais confortável, se quer fazer um lanche, se acordou bem. E por aí vamos, né? Então, a gente falou de Maria aqui. E aí, Jesus, quando está saindo de sua casa, observem, Jesus dá tantos sinais da importância da família, porque quando Maria vê sua desenvoltura no templo, conversando com os doutores da lei, ela logo pensa como qualquer outra mãe: tenho que arranjar um emprego para meu filho na sinagoga, porque ele tem futuro, né? E aí o que é que Jesus faz? Diz logo para ela: mãe, acaso não tenho cumprido meus deveres, os deveres do pai? Ou seja, não tenho cuidado dos negócios do pai? Ele tinha uma missão. E nós todos temos uma missão. Nós precisamos, de vez em quando, desvincular esses vínculos de pai, de mãe, de filho, de primo, de marido, de esposa, e lembrar que são espíritos com uma história, com suas vontades. A gente não pode interferir no outro. Sabe quando a gente não pode ocupar o mesmo lugar do outro, que é uma lei da física? A gente não pode ocupar a mesma ideia do outro. Somos seres separados. E aí o que Jesus faz imediatamente? Ele corre para José e pede para o pai ensinar o seu ofício a ele. Como a dizer, o trabalho começa na família, começa em casa. E Jesus começa a aprender a carpintaria. E é importante porque José morre cedo, desencarna cedo. E Jesus era um excelente carpinteiro. Jesus só sai de sua casa depois que seus irmãos casam, que Maria está estabilizada, protegida.
E aí ele segue seu messianato. Ou seja, ele nos diz que o primeiro compromisso é com a família. Mas quando ele sai, Maria, até pelo pressentimento que ela tem de sua missão, faz de tudo para Jesus não ir. Tem vários argumentos que ela usa. Por final, ela diz assim: acaso não amas tua família como nós te amamos? E aí ele diz essa frase linda, que está lá no livro Quando o Amor Veio à Terra. Amo todos com muita ternura e sempre agradeço ao Pai pela família abençoada que me deu. Mas amo da mesma forma todos os seres humanos e preciso transmitir-lhes a boa nova que o meu Pai me confiou. Então Jesus expande para toda a humanidade a sua família. Né? Lembrando aquela passagem também, onde chegam Maria e José, Maria e os irmãos, desculpem, Jesus na casa de Pedro, pregando. Quando anunciam a mãe e os irmãos, Jesus diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Não era desprezando a família, pelo contrário, mas era ampliando esse amor. Porque também, se a gente não fizer isso, nós seremos aqueles fariseus daquela época. Que quem era o outro? O outro era o próximo, que estava na mesma casa. Outros entendiam que o outro era quem estava no quarteirão. Outros entendiam que o outro era só quem estava naquela aldeia. Uma visão bem curtinha, né? Bem materialista, mas que era normal. E aí a gente pensa, então Jesus tinha uma família perfeita? Não. Nós sabemos que ele não era compreendido em sua missão, que era tratado como aquele esquisito, com um comportamento fora do padrão dos demais. E por isso esse cuidado, por exemplo, de Maria com os irmãos irem atrás dele. Achavam que ele não conseguia se defender, né? Pelo seu caráter tão meigo. A gente tem a orientação de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí a gente começa a entrar na escuta. Quem é a referência aí, né? Joana de Ângeles nos diz que essa partezinha da lei é porque a gente não sabe o que é amar a Deus ainda. Então a gente começa a experimentar com a gente e com os próprios irmãos. Amar ao próximo como a si. Ué, então, como é que eu me amo? E aí a gente volta para aquela reflexão de tratar os familiares como visita. Será que eu me trato como eu trato aquela pessoa que eu amo, que eu gosto, que eu sou apaixonada? Como é que eu me trato? Ou eu me subestimo, eu tiro de mim para dar ao outro? Então, o primeiro que precisa se cuidar, se amar, se escutar, é ele mesmo. Nós mesmos. Senão, a gente não vai saber fazer com o outro, porque a gente não tem a referência. E aí, a resposta do outro, quando nos trata, quando se comporta com a gente, quando interage com a gente, se relaciona, vai dizer, é um sinal de como eu mesmo estou me tratando. Se eu estou recebendo grosseria, se eu estou recebendo ressentimento, se eu estou me permitindo ser tratado dessa maneira, como é que eu estou me tratando? O que é que eu estou tendo dentro de mim? Aí é que a gente vai em Lucas, e não é por um acaso que Cristiane Ossu colocou a passagem de Lucas. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei a vós. E Lucas é um apelido, o nome dele é Lucano. Lucano não está aqui por um acaso. Agora a gente vai entrar na escuta. Lá no livro Médico de Homens e de Almas, de Taylor Caldwell, Lucano
curava corpos, mas Lucano especialmente curava as almas. E sabe como? Não era nenhuma técnica, não. Não era nenhuma sessão mediúnica, por assim dizer. Não era bruxaria. Ele escutava as pessoas. Então, acontecia dele chegar, não identificar nada no corpo, e ele simplesmente olhar para a pessoa e perguntar: o que o senhor está sentindo? O que é que está acontecendo? Porque às vezes a gente não se importa com o que o outro sente. A gente quer saber do fato. E escuta, evangelho tem a ver com sentimento, não é com fato. Não adianta a gente querer decorar o evangelho, a Bíblia, o Novo Testamento, o Pentateuco kardeciano. A gente precisa sentir. E o sentir só tem quando envolve o outro. Quando a gente se relaciona. Então, a própria fala da pessoa era curativa. Ela estava com o sentimento sufocado, às vezes. Porque a gente sabe que a gênese das doenças são no espírito. Elas começam no espírito. É o espírito que está adoecido. Não há doenças, né? Há doentes. Até a Organização Mundial da Saúde já fala isso. A gente se adoece a partir do que pensamos, do que sentimos, do que falamos, do que vibramos. Então, ouvir é um atributo físico. Agora, escutar não é atributo só dos ouvidos. Escutar é com o coração, com a mente, com o corpo. Às vezes, uma pessoa na frente da gente, aí observem, pela fisionomia, pela expressão, a gente nota tristeza, alegria, a gente não nota as emoções. Às vezes, calada, a gente não sente. Mas já notaram que a gente não sente muito, não percebe muito dentro de casa? Tem até uma expressão, né? Santo de casa não faz milagre. Jesus não fez milagre em Nazaré. É a partir daí. Por quê? A gente convive com aquela pessoa, a gente começa a parar de prestar atenção. Então, chega ao ponto, às vezes, de uma pessoa adoecer dentro de casa, da pessoa se cortar, um adolescente, de um idoso estar numa mesa, mas ninguém fala com ele, ninguém conversa com ele. Ele não está lá no quartinho. Ah, não, o idoso está dentro de casa, não coloca o idoso no quartinho lá atrás, não, nem no abrigo. Mas ele está dentro de casa e ninguém está falando com ele. Ninguém está conversando. Então, escutar, ouvir, a gente ouve com os ouvidos. Escutar, a ciência diz que nós escutamos com os 5 sentidos. Quando a gente pensa numa maneira de perceber o mundo externo, a gente percebe o mundo externo nos 5 sentidos. E para nós espíritas, nós sabemos que nós escutamos com todo o espírito, com o perispírito todo. Nós estamos percebendo. Nós percebemos até o que não estamos vendo, né? Muitas vezes. Então, escutar, gente, não é algo assim que a gente ganha de presente, ou não é, fulano nasceu com essa habilidade de escutar. Escutar é uma disposição. Tem uma experiência que foi feita com os bebês, de 6 meses mais ou menos, eles colocam um bebê que começa a chorar no meio de vários. Aí o que acontece? Aqueles outros bebês começam a ficar angustiados. Eles tentam resolver a questão do bebê que está chorando. Como eles percebem que não conseguem, eles começam a chorar também. Era o que Chico Xavier fazia quando chegava alguém com um problema, com uma dor, chorando, e ele não tinha o que fazer, era a dor da pessoa. A pessoa precisava passar por aquilo. O que é que ele fazia? Chorava junto. Isso é o quê? Isso é empatia. Então, nós nascemos com esse dispositivo de reconhecer o outro humano, mas nós não usamos.
Todos nós temos empatia, sim. Sabe o que é que desenvolve a empatia? É a escuta. Porque escutar não é só ouvir as palavras. Escutar é olhar no olho enquanto o outro está falando. Escutar é não julgar nem criticar. Às vezes a gente não deixa, por conta dessa intimidade na família, às vezes com uma pessoa que é de fora, a gente até deixa ela terminar a frase dela, completar o raciocínio, mas nem sempre está prestando atenção. Está no celular ou está pensando em outra coisa. Mas demonstra pelo menos uma educação. Mas na família, às vezes, quando começa a falar, a gente diz, já sei o que você quer. Lá vem com essa história de novo. Então, escutar requer paciência, requer humildade, requer vários atributos. Se eu não deixo a pessoa terminar o raciocínio dela, falar, eu interrompo a fala do outro, eu não olho no olho da pessoa, se eu já critico, se eu mesmo calado fico julgando, essa pessoa sempre faz assim, não tem jeito, como que eu estou dando uma nova chance para essa pessoa? Como que eu estou acolhendo? Porque a gente sabe que o outro sente se é acolhido ou não. A gente sente se o outro está prestando atenção, se está com a gente. Dessa escuta é que nasce a empatia, porque a partir do momento que eu me predisponho a escutar até o final a fala do outro, eu vou compreender as motivações do outro, eu vou entender, mesmo que seja um mundo diferente do meu. E se for algo errado, for algo que eu precise corrigir o comportamento, né, que eu precise tomar uma decisão, eu tenho que deixar claro que eu não concordo com a atitude, com o comportamento, mas eu continuo amando do mesmo jeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu desaprovo o seu comportamento. Eu não concordo, mas eu continuo te amando. E aí sim, você acolhe a pessoa. Porque escutar não é obedecer. Porque hoje alguns filhos querem mandar nos pais, né? Tem isso, né? Mas às vezes os pais esperam um reconhecimento do filho muito cedo, enquanto ele é criança, enquanto ele é adolescente, né? Enche de presente, de carinho, às vezes de atenção, e quer que ele retribua logo. Reconhecimento só vem quando a gente está velho. Que aí a gente já passou também. A gente não vai ter reconhecimento do filho antes. E também a gente deve pensar qual é a validade que tem essa ação, essa dedicação, se está sendo feita aguardando um reconhecimento. Porque Deus, no início, a gente sempre pensa assim num Deus antropomórfico, né? Como ele fosse masculino, como se tivesse olho, voz. Mas, na realidade, no início, Deus não era nem homem, nem mulher, nem feminino, nem masculino. Deus é quem emana amor. Então, quem emana amor, simplesmente não aguarda nada. Então, a gente tem alguns quadrinhos aqui para refletir. A educação, muitas vezes, coloca a fala hierarquicamente superior à escuta e coloca o silêncio da escuta em um lugar de subserviência, como se escutar fosse obedecer, fosse menor. Nós fomos criados desde o início, desde pequenininhos, fomos estimulados a ser o primeiro da escola, a falar, a tomar a frente, a ser comunicativo, a ser extrovertido. E há pouco tempo atrás, esses profissionais é que eram valorizados. Porque eles apareciam, eles se mostravam. Mas só que nós somos diferentes. Então se colocou aquele que fala, quem está falando, numa situação hierárquica acima, como aquele que toma a frente, como aquele que é capaz.
Então, esse lugar daquele que é mais introspectivo, daquele que faz o silêncio, daquele que é cordial, que espera o outro terminar de falar, que tem paciência, ele é visto como se fosse o lado fraco, o que fala menos, deu menos opinião. E, no entanto, nós sabemos que o silêncio, ele resolve muitos conflitos. Muitas guerras até poderiam ser amenizadas ou nem existirem se alguém tivesse feito o silêncio. Porque o silêncio, meus amigos, quando eu faço silêncio, eu não faço só para mim. Eu estou fazendo para o outro também. Eu estou dando a ele a oportunidade dele desabafar, dele falar. E de ele refletir com a pausa que eu vou dar. Se eu dou uma pausa, o silêncio é tão desconcertante que uma vez eu fiz uma dinâmica de grupo que duas pessoas tinham que ficar uma de frente para a outra. Numa hora, um falava. Na outra hora, o outro falava. E na outra hora, na terceira hora, os dois ficavam calados. E aí a gente perguntou qual foi o momento de maior desconforto? Quem ficou mais incomodado? Vocês já sabem qual foi, né? Sabem? Sabe? Na hora do silêncio. As pessoas ficaram incomodadas, porque a gente acha que tem a obrigação de preencher aquele silêncio. Tem a obrigação de falar, nem que seja uma bobagem, né? Muitas vezes, o que a outra pessoa quer sentir é que você está junto. E, às vezes, oferecer ao nosso silêncio, ao outro o nosso silêncio, é uma das coisas mais preciosas que o outro precisa. Quando a gente faz uma bobagem, a gente já começa a ser responsabilizado pela própria bobagem que a gente fez. A gente já começa a ter um constrangimento, já começa um sofrimento. Então, tem hora que não é o momento da gente sobrecarregar mais ainda o outro, criticando, desanimando, reclamando com a pessoa. Não é que você vá deixar de se colocar, mas qual é o momento certo para fazer isso? Porque às vezes é um momento que a pessoa quer só chorar, quer só estar junto, quer só uma compreensão, quer uma trégua para respirar, né? Então, a gente tem que lembrar também que empatia tem vários níveis de empatia, mas, de uma forma geral, diz assim, empatia é se colocar no lugar do outro. Nunca eu vou saber a dor do outro. Nunca. A dor do outro é do outro. Ele tem experiências diferentes. Nem o médico sabe a dor, que quando a gente chega no hospital, ele pergunta de 1 a 10 quanto é que está a dor. Então, a dor do outro é a dor do outro. Empatia é quando eu estou junto. É quando eu digo assim, olha, eu não sei exatamente o que você está sentindo, mas eu estou aqui. Eu estou junto. Boa parte da nossa solidão diária passa por não sentir que o outro esteja em tempo presente, aqui, agora, ao vivo. E aí, às vezes, a gente está numa reunião de família com 30 pessoas e está se sentindo sozinho. Em solidão. E esse sozinho não é porque não tem ruído, porque não tem fala, porque não tem conversa, porque não tem sorriso. Mas às vezes é porque não tem sintonia. Então a gente tem que prestar isso atenção. Às vezes aquela pessoa que fala demais até, ela pode estar passando por um tipo de solidão interna. Pela fala dela, pelo comportamento, a gente pode perceber. A boa pergunta é aquela que tem genuína curiosidade, desprovida do desejo de culpar e até mesmo de encontrar a solução final. Nós também fomos criados para dar solução, dar resposta. A gente não foi criado para dizer, não sei o que vou fazer. Então, a gente se sente na obrigação tanto de dar uma resposta para o outro, resolver a questão, como resolver a nossa questão também.
né? Então, a gente tem que se permitir as reflexões, o tempo das pessoas que são diferentes, porque as respostas estão dentro de cada um. Cada um vai encontrar a resposta. Agora, precisa do tempo diferente, né? De cada um deles. A gente colocar no stand-by as nossas crenças, os nossos valores, que alteram a qualidade do que a gente está escutando, é um grande desafio. Então, observem, aí tem uma pessoa de 30, 40, 50 anos. E aí, quando vai conversar com um adolescente, com a criança, porque já tem crenças, as crenças, né, são verdades que você acha, que você durante a vida você vai acumulando. Então, digamos, se eu tive vários relacionamentos que não deram certo, eu vou ter uma crença de que namorar, casar, causa sofrimento. E aí eu vou passando aquilo para aquele que vem. Só que aquele que vem com outras experiências. E nós que somos espíritas sabemos que não é a experiência de uma vida só, mas de existências. O Emmanuel diz uma coisa bem legal sobre a família especificamente. Ele diz: a família é o reflexo de nossas várias encarnações passadas. Porque essas encarnações, não é assim, a gente tem uma encarnação, desencarnou, zerou, vamos para a próxima. Se fosse assim era bom, né? Mas elas são solidárias. Então, as pendências que eu deixo vão para outra encarnação. E é por isso que a gente chega numa encarnação cheio de pendências, com aqueles que estão mais próximos. As pendências mais urgentes são aqueles que estão dentro da família. Nossos algozes, como diz Emmanuel também, são nossos mestres, são nossos professores. É uma mensagem para a gente. São as pessoas que a gente necessita para evoluir, para avançar, para desenvolver. Baseado nos 2 pilares mais importantes da mensagem de Jesus: amar e perdoar. Por que a gente está falando isso? Porque nós estamos num mundo ainda de expiações e provas, e é óbvio que a maioria das famílias tem conflito. Não é família daquela propaganda de margarina. Nós chegamos sim com pessoas que vão ser pares, que vão nos ajudar, nos incentivar. Até porque, como essa parentela é espiritual, qual é o maior motivo que um espírito, por exemplo, que às vezes nem precisa reencarnar, ele resolve vir à Terra? Ele não precisa provar, nem espiar, mas ele quer vir à Terra. Porque tem algum afeto dele que está para nascer, que está na Terra, que ele quer ajudar na caminhada. Então, nós não nos perdemos uns dos outros, os afetos. Mas nós precisamos ter aprendizados dentro de um grupo. A gente precisa resolver as questões para seguir. E podem ter certeza de uma coisa, podemos ter todos os nossos inimigos, desafetos, vão virar nossos amigos. O trabalho que a espiritualidade tem para nos colocar junto com essas pessoas é um enredo, é um roteiro de novela complicadíssimo. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos traz um caso de Segismundo, da reencarnação dele. Ele, na encarnação última, ele assassina o Adelino para ficar com a esposa, Raquel, se eu não me engano o nome dela. E aí depois tem todo um trabalho da espiritualidade, faz várias reuniões com ele, com Adelino, com Raquel, na dimensão espiritual, para negociar essa vinda de Segismundo como filho deles, para se reorganizarem, para se entenderem. Porque se não fizer isso, vai para várias encarnações para frente. Por isso que Jesus diz: reconcilia-te com o inimigo enquanto estás a caminho. Porque aí desencarna. Daqui que consiga a espiritualidade casar a sua vinda com aquele desafeto para vocês se ajustarem, o outro já seguiu um caminho, o outro foi para outro, aí mais outros séculos para
se encontrarem de novo. Olha o trabalho. Por isso que demora muito. E por fim, tem aqui, escutar é, sobretudo, buscar o significado do que foi dito. Às vezes a gente se apega à forma, mas sempre por trás das palavras tem um sentimento. Então, a melhor forma da gente se conectar com o outro que a gente quer escutar, que a gente quer ter uma conversa tranquila, a gente precisa evitar dizer assim, por que você fez isso? Por que aquilo? A gente vai evitar os porquês e a gente vai começar assim, como é que você está se sentindo? A gente vai pelo sentimento, gente. Porque primeiro a pessoa precisa colocar para fora o que ela está sentindo, diminuir a pressão que está dentro dela. E é pelo sentimento que a gente se conecta. Porque quando o outro diz assim, eu estou triste, ele está triste. Eu também sei o que é tristeza. Eu já senti tristeza naquele momento, foi ruim. Aí, se conecta, dá liga. Não é assim, psicóloga? Não é? A gente se conecta pelo sentimento. Agora, se eu pergunto simplesmente, por que você fez isso? Se foi algo que eu nunca fiz, eu vou ficar na crítica e no julgamento. Então, é uma dica muito importante para a gente, né? E nosso guia e modelo da humanidade, já caminhando aí para o final, né? Como é que Jesus escuta? Acolhe sempre a gente. Sempre. Porque Jesus nunca foi. A gente é que se distancia. Nós somos aqueles discípulos lá da estrada de Emaús, que caminha quilômetros com Jesus, sobe, entra na casa para jantar. Essa casa a gente pode entender como a casa mental da gente. E não reconhece o mestre, a não ser quando ele parte o pão. Ele parte o pão perfeitamente para todos que querem cear, para todos que querem receber, na mesma medida, no mesmo pedacinho. Então, é a gente que não percebe a presença de Jesus. Por quê? Por que a gente tira o foco nele? Porque a gente está prestando atenção nas coisas do mundo, nas coisas materiais, só no trabalho, na casa que tem que comprar, o carro que tem que fazer revisão, nas festas. Não que não tenha que, não é isso. Mas a gente precisa prioritariamente recorrer às coisas dos céus. Sem criticar, sem julgar. Quando Jesus diz para a mulher adúltera, aquela que os anciões, queriam apedrejar, quando eles vão embora, porque Jesus, sem julgar, sem criticar, com indulgência, não expondo as falhas deles, escreve no chão os pecados deles, eles vão embora. O primeiro é o mais velho, larga a pedra, porque era da lei. Quem começa a apedrejar ou quem desiste era o mais velho. Então, o mais velho larga a pedra, o resto vai embora. Não é porque refletiu, não, é porque era da lei mesmo, tinha que ir embora. Jesus faz uma pergunta para a mulher adulta. Mulher, onde estão os que te condenaram? Ora, ela não era cega, lógico que os que tinham condenado ela tinham ido embora. E Jesus tinha visto também. Mas o que é que ele queria com essa pergunta? Não era uma pergunta para ele, era uma pergunta para ela, porque ela ainda estava se julgando. Ela ainda estava se criticando. Então ele diz, eu também não te julgo. Vai e não peca mais. É para frente. Ele teve que fazer essa pergunta para ela sair da culpa. Que a culpa só serve para a gente corrigir a rota, gente. Sem interrupção, sem completar a fala, né? A gente se antecipa, não deixa o outro terminar, completa. Quando completa, a gente traz o que é da gente, não é o que é do outro, né? Sem preconceitos, Jesus anuncia o seu messianato à mulher samaritana, a uma inimiga, e ainda mais mulher, né? Compreende o nosso tempo e condição. Olha, se Jesus fosse controlar tudo o que a gente deveria fazer,
A gente tinha perdido o livre-arbítrio, porque a gente erra assim várias vezes no dia, né? Não é nem numa semana, não, é no dia. Então, quando Jesus olha para nós, olha para o outro, e esse deve ser o nosso olhar, de um espírito que está a caminho, que pode estar na vanguarda ou pode estar na retaguarda, mas ele está a caminho como eu também estou. Eu também já estive no mesmo ponto que ele, ou posso ainda estar, que é o mais preocupante. Adequa a linguagem, né? Fala de uma maneira que o outro compreenda, respeita o livre-arbítrio, consola, orienta, né? Então a gente consegue desenvolver humildade, porque quando eu escuto alguém, quando eu escuto o outro, eu estou me colocando numa posição de eu estou dando o meu tempo para você. Eu estou dando o que é meu para você. Eu acho que eu sei o que você quer falar. Eu sei como resolver seu problema, mas eu vou ficar quieto, porque é no seu tempo. Isso é humildade, né? Respeito, é humanidade, é relacionamento que vai desenvolver a empatia, que vai desenvolver a compreensão a partir do momento da empatia, que você escuta e que você sente, você compreende. E aí a compreensão lhe leva à compaixão. Não a compaixão de ter dó, porque compaixão mesmo é quando você diz assim: fulano está sofrendo. Eu quero fazer algo sobre para diminuir o sofrimento dele. O que é que eu posso fazer? Por que a gente não pergunta para o outro da família? Está sofrendo? O que é que eu posso fazer? No que é que eu posso ajudar? Em vez de criticar, por que não sugere? A gente pode ir trocando esses comportamentos. Por isso que é importante essa escuta começar na gente. Não é no outro, não. Tudo é com a gente. Tudo. Tudo é com a gente, não é com o outro. Então, a primeira pergunta num conflito é para mim. Qual é a minha parte que me cabe nesse conflito? Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu cheguei até aqui? O que é que eu posso fazer sobre isso? O que é que essa situação está querendo me ensinar, me alertar? É comigo. Em mim é onde eu tenho controle, no outro eu não tenho. Em mim eu posso mudar a direção, posso mudar o volume, né? Posso regular. No outro, não. E aí, a gente vai passar aqui alguns slides, porque nós chegamos no tempo. E eu quero agradecer demais, né? Deixando aqui a mensagem do Cristo, quando ele diz, foi a última fala dele, né? Antes de ascender, no Monte das Oliveiras: se andares no roteiro que recomendei, não irá faltar nada do que diz respeito, nem às coisas materiais, nem espirituais. Olha só, Jesus se preocupa com nossas questões materiais também. E espíritos dizem a Kardec, numa revista espírita, que o que seríamos nós? Será que nós amaríamos vocês caso não nos preocupássemos com a situação material de vocês? Ele diz isso. Então, nós somos cuidados em tudo. E da mesma forma, aqueles que nos veem no núcleo familiar são aqueles que nós precisamos cuidar e eles também cuidarem de nós. Nós somos não só co-criadores, mas nós somos co-cuidadores também. Eu preciso cuidar do outro. Cuido de mim primeiro para poder cuidar do outro. E aí a gente vai se cuidando, a gente vai trocando, a gente vai se completando. Porque também o outro é diferente, porque eu preciso de algo que ele tem, que eu preciso aprender com ele, por isso que ele é diferente. E isso é bom, né? Então, meus amigos, muita paz, né? Que possamos ter uma semana aguardando o próximo domingo para continuar aqui nas reflexões, que a gente possa levar para a família, mas também para toda a família universal. Não só a família, o núcleo menor onde nascemos, e todos os formatos de família, obviamente. Que aqui mesmo tem uma família, né? A família da FEP.
Muita paz. Obrigada. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.